feche os seus olhos, escuta só um pouquinho esse som. O sol agora deixou meu tambor mais afiado. Respira. Traz o seu ritmo interno agora para a gente entrar na parte do compartilhar. Nós vamos ter momentos agora muito especiais, com pessoas mais que especiais. Já vai abrindo o seu coração para se conectar com os outros também. E aí deixa o ar entrar e sair. Eu vou agitar um pouquinho, senão vocês vão dormir depois do almoço. Vamos fazer um suspiro, uma respiração bem profunda e soltar o som assim. E sente como é gostoso. Olha só, agora eu vou começar a compartilhar com vocês um conteúdo que ainda bem que vocês estão aqui para testemunhar. Esse conteúdo, ele vai fazer uma revolução maior ainda na saúde das pessoas. Às vezes a gente leva muito tempo, né, para conhecer o que está acontecendo de novo, as tendências da saúde. E eu preparei essa palestra. Como é que eu faço? Eu aponto para cá? É só apertar. Tá bom. Isso aqui passar. E assim, né, há 15 anos, quando eu me formei, eu fui estudar plasticidade neuronal. Vocês já devem ter me ouvido contar isso em algumas aulas, né? Mas era uma coisa tão nova e hoje todo mundo fala de plasticidade neuronal. E a gente acreditava que uma vez que o cérebro, entre aspas, amadureceu, você chegou no seu auge de idade, passou da infância, o seu cérebro não se modificava mais. Que triste, né? Então, você chegou num momento ali, o seu cérebro parou, já formou as conexões que ele queria e ele congelou. E agora isso é uma grande novidade, mas tem muitos pesquisadores usando o tema da plasticidade para se aprofundar muito na saúde, na capacidade que a gente tem de transformar o nosso corpo através dessas conexões. E o que é mais lindo disso? É que isso é uma prova que o nosso corpo ele é totalmente integrado ao nosso cérebro, à nossa mente, e os estudos ainda estão indo muito além com a questão também da espiritualidade, né? Espiritualidade independente de religião, quando você acredita que a vida tem algum sentido maior, que a gente não veio para cá só para crescer, reproduzir e morrer, né? Que talvez cada um aqui tenha uma missão mesmo de vida. Às vezes a sua missão de vida é trazer alguém ao mundo, é cuidar de uma pessoa, né? Então, que cada um possa se conectar com isso. E a ciência vem provando que quando a gente tem essa conexão interna, as pessoas têm uma maior resiliência. O que é resiliência? É a capacidade que você tem de ultrapassar situações difíceis e voltar ao seu estado de calma, de tranquilidade, de presença. E aí eu coloquei aqui um título, né, para chamar a atenção de vocês, a doença como um caminho de cura. Isso pode parecer meio paradoxo, né? Porque a gente é habituado a ouvir que a doença é uma coisa ruim, que a doença é uma coisa que atrapalha a nossa vida, eu quero só me livrar da doença. E eu queria trazer uma reflexão, que vocês pudessem sentir a doença como um chamado. Quando a gente trabalha a conexão corpo-mente, quando a gente tem uma consciência de que a gente não é só um corpo físico e que o que acontece com a gente não é só biológico, né? Então é a célula que está com problema, vamos tomar um medicamento para o medicamento arrumar essa célula e aí vai estar tudo resolvido, né? Quando a gente vai um pouquinho além disso, a doença ela pode ser um caminho profundo de cura. Quantas pessoas, eu não sei se alguém aqui já teve essa experiência depois de passar ou por uma crise de coluna, ou uma doença mesmo, de ficar internado, fazer uma cirurgia, a pessoa teve um grande insight na vida. Alguém aqui já sentiu isso? Um momento de crise, você depois que passa aquilo, fala, caramba, eu tinha que ter um aprendizado com aquilo. Quem já passou por isso, levanta a mão. Alguns já, né?
Tem outro momento também que a gente quer só se livrar dessa doença e que resolva, né? Eu entendo. E não é fácil mesmo a gente estar doente, mas o que a gente acredita é que a doença, o nosso corpo, ele tem toda uma linguagem. E tudo que acontece no físico tem uma relação também com a nossa parte emocional, com a nossa parte espiritual, tá? E eu vou trazer, né? Eu aprofundei muito isso na minha dissertação de mestrado, que era o significado do adoecer. A doença, ela ocupa um lugar também na nossa cultura. Algumas pessoas, elas adoecem para poder ter algum cuidado, sabiam disso? Mas sem aquele olhar de julgamento, tá? A gente vai falar tudo isso aqui como uma amplitude de visão sobre o adoecer e sobre a doença. Não para rotular, ela fica doente para alguém passar a mão na cabeça, ele fica doente. Não, às vezes tem pessoas que são tão... só trabalham. O único jeito de receber um cuidado de alguém é adoecendo. Isso é uma possibilidade. Na visão biológica, a gente só vê que alguma coisa lá na engrenagem deu defeito e que tem que ser consertada. E essa parte biológica ela é importante, super importante, né? Alguns medicamentos, alguns diagnósticos, eles podem ajudar, mas é muito pouco. Por isso que eu costumo dizer, você não é um diagnóstico. Você pode ter, isso é uma partezinha sua, não é você como um todo. Numa visão emocional, né, eu uso muito um trabalho chamado leitura corporal, que eu vou integrar com a visão emocional. O nosso corpo está mandando sinais do que a gente precisa melhorar. E tem uma linha que acredita que cada parte do nosso corpo expressa também um tipo de emoção. Então, sem rotular também, que eu não gosto muito da coisa determinista. Assim, não, se tem, eu já ouvi a pessoa falar assim, não, dor no joelho, a pessoa orgulhosa, aí tem que dobrar o joelho. A gente acaba sempre indo para o julgamento, né? Estão rindo, né? Quem que gosta dessas leituras? Ah, você está com dor. Deixa eu ver aqui. Essa aqui é rígida. E rígida, aí está com dor ali. Então a gente tem, né? E não é determinista, assim. Olha que bonita essa leitura que eu uso. Por exemplo, se você tem dor no joelho direito, o nosso joelho direito ele tem a ver com o valor que você acredita que o outro te dá, por exemplo. Tá? Você está como um exemplo. E aí o seu joelho dói, não é porque o outro não te dá valor, é porque você já pode receber mais valor do outro e você ainda não está reconhecendo. Aí seu joelho dá aquela dorzinha, você vai lá, vai passar um olhinho da natureza, vai ser cuidado, vai botar um gelinho, um calor, para energeticamente você integrar essa função no seu físico e no seu emocional. O joelho esquerdo, ele tem relação com o valor que você se dá. O quanto você avalia assim, poxa, eu faço uma coisa bacana, eu cumpro as minhas funções, aí você não, eu não faço nada direito, você se julga o tempo todo, não ficou perfeito, não tá bom. Aí o joelho esquerdo dá aquela dorzinha. Aí a pessoa começa a reconhecer o alto valor. Gente, eu já vivi essa experiência, né, quando eu atendi em consultório de uma forma tão profunda, vocês não têm ideia, de só a pessoa se conscientizar daquela parte do corpo, o que aquilo podia estar trazendo para ela e a dor desaparecer. Isso é impressionante. E o meu convite é que você tenha essa reflexão. Eu sei que quando dói a gente quer só resolver, mas o que está acontecendo naquele momento seu de vida? Numa crise de coluna, quando você fica travado, o que você está vivendo? O que seu corpo está pedindo para você? O que o seu emocional também está te pedindo? E nem sempre a gente vai poder resolver, mas acontece que você fica muito mais apropriado mesmo da sua saúde quando você integra também tudo isso, né? Então é uma abertura. Na psicossomática, todas as doenças têm uma relação com a emoção. E aqui também é um outro problema que a gente encontra na nossa sociedade e na visão de saúde. Quando alguém fala, isso aí dela é emocional, é psicológico, e fala com um tom como se fosse muito inferior ou algo que não deve ser validado, né? E, gente, emocional e físico não tem separação. Você é o que você sente, o que você pensa. Então, a gente precisa integrar. Quanto mais isso está integrado na nossa expressão, mais saudável a gente é. E aí eu vi uma passagem que falavam assim que
perguntaram para o mestre, né? Mestre, o que é uma pessoa sábia? Eu quero ser um sábio, ter sabedoria. O que é sabedoria? E aí todo mundo esperando um grande discurso, né? E ele falou simplesmente assim, sábio é a pessoa que consegue alguma coerência entre o que ela pensa, o que ela sente e o que ela faz. Então isso é lindo, né? É a gente ter, e para mim isso tem uma palavra que resume isso, integração. Quando eu me sinto inteiro, eu posso chorar se eu estou emocionado, eu posso dormir se eu estou com sono. Infelizmente a vida não é assim, mas quando a gente está consciente, poxa, eu estou morrendo de sono, mas agora eu vou trabalhar, é diferente de, ai corpo, dá um tempo que eu vou trabalhar e dane-se. É diferente energeticamente, né? Então, são várias possibilidades. A doença ela também traz a possibilidade de você sair de um trabalho que você não aguenta mais. Às vezes ela te paralisa para você poder se retirar um pouco e às vezes você descobre uma nova possibilidade. Fala, gente, não dá para fazer isso mais. Então a doença ela pode ter vários lugares buscando uma cura para a gente. E eu gostaria muito que você refletisse um pouquinho. O que será que esse problema de saúde que você tem ou que te trouxe aqui, se foi isso, o que isso está trazendo para você enquanto chamado de cura, tá? Para refletir. E aí a gente tem a dor crônica como esse tema ele é muito importante, né? Porque a dor crônica, quando eu fiz faculdade, o que a gente estudava era assim, olha, trata enquanto é agudo e reza para não virar crônico, porque se virar crônico já era. Vai ter que conviver com a dor, vai ter que tomar remédio o resto da vida, é isso mesmo. E tem um autor chamado Eugênio Vilaça, quando eu fiz a pesquisa também, ele estudou o SUS, né? E ele trouxe uma coisa muito interessante. O nosso sistema de saúde, o SUS, ele foi todo montado para lidar com situações agudas. E o que são situações agudas? O trauma, você teve um acidente, quebrou um osso, você teve uma parada cardíaca, vamos ressuscitar. Mas as pessoas não têm a menor preparo, isso não foi uma coisa pensada. Vamos criar uma situação crônica, como é que a gente vai tratar situações crônicas? O SUS não é preparado para isso. E eu digo SUS, mas isso reflete em todas as unidades de saúde que a gente tem, até particular, porque o pensamento é o mesmo. Tem um problema, tem que ter uma cura. E a dor crônica não é assim. Quem tem dor crônica aqui sabe disso. Você vai tomar remédio, você vai fazer bloqueio na coluna, você vai tomar morfina e parece que a dor está lá. E é lindo, assim, o que a neurociência está trazendo agora é uma capacidade de transformar, gente, a dor crônica. E de verdade e profundamente, e isso comprovado cientificamente com mapeamento cerebral. Então, se você ainda tem muita dor, se você ainda fala, será que isso vai funcionar para mim? Você só não vai conseguir se você parar. Aí é uma questão mesmo da sua persistência, da sua presença ali no seu corpo, porque você é capaz de transformar mesmo essa dor em alívio e definitivamente. Aí eu queria só trazer um dado aqui, olha, em 1930, 46% das mortes eram por uma causa aguda, um problema, né, naquele momento ali, um trauma, uma doença que a pessoa tinha um infarto, e em 2000, só 5% das mortes foram por causas agudas, né, um acidente, uma coisa repentina. A gente está vivendo mais. E o que isso traz como reflexo? Se a gente olhar essa pirâmide, olha a inversão da curva, né? A gente tem homens em azul, mulheres em rosa, e em 2050, aquele aumento dessa pirâmide significa a população idosa. Nós vamos viver muito mais. Olha só que eu diria que até uma boa notícia, né? A gente está conseguindo viver mais, mas a minha pergunta é, com que qualidade? Né? Não adianta só viver mais. Eu vejo que às vezes a gente faz procedimentos com as pessoas internadas que assim, você está prolongando ali uma pessoa que já não está nem ali mais, um sofrimento eterno, né? Então a gente vai envelhecer e eu quero mais é que todo mundo aqui, que a gente envelheça cada vez mais, mas com qualidade, brincando, sorrindo com o corpo, usando o corpo, feliz de estar vivo, tá? Eu voltei. E aí, olha, mas eu tenho também uma má notícia. Aí vem a má notícia. Alguém sabe qual é a má notícia? Alguém chuta? Não.
Eu botei uma figurinha só para brincar. Trago uma boa ou uma má notícia. Aí a pessoa, fala a boa primeiro, né? Quando a gente está na frente de um profissional de saúde, né, eles pegam o exame assim. Olha, aí a gente já treme, né? Já bota aquela autoridade ali no outro. Ai, meu Deus, o outro que sabe do meu corpo, o outro sabe o que eu tenho, né? Mas a má notícia é que a gente vai ter mais problemas crônicos com esse envelhecimento. A gente vai viver mais. Então, vão ter mais problemas de coluna, vai ter artrose, porque a articulação desgasta. Mas aí, eu tenho também uma boa notícia. Não é meu filho, mas é muito lindo, né, gente? Eu tenho uma boa notícia também. E a boa notícia, e vocês aqui, esse grupo, já é muito privilegiado, porque vocês já vão, já estão assim, vários passos à frente dessa visão, né? Quantas pessoas vocês encontram que vivem escravos das doenças, dos medicamentos, acredita que tem que achar o médico que vai resolver, o fisioterapeuta que vai resolver, você já tem uma nova visão, né? Então, a boa notícia é que existe a plasticidade neuronal e ela está se tornando algo cada vez mais palpável. E você precisa se conscientizar disso. Eu não quis trazer um conteúdo teórico, pesado e chato. É prático. Para você entender por que quando você faz um movimento prazeroso e gostoso, o que está acontecendo? O que muda ali? Né? O que acontece? Você passou tantos anos fazendo fisioterapia, você fazia exercício, o que será que tem nesse movimento inteligente? Né? Então, só para conceituar, a plasticidade neuronal é a capacidade que o nosso cérebro tem de se transformar, de criar novas conexões. É como se a gente tivesse no cérebro vários mapas com caminhos neuronais. Um neurônio vai disparando, mandando mensagem, como nessa figura, né? Um neurônio vai mandando mensagem para o outro. Aqui é a luzinha. Ó. Um neurônio vai... Eu teria que apontar para cá, né? Ali, eles vão... Eu estou apontando para lá. Aqui, ó. Eles vão mandando, tá vendo? Mensagens. E é assim que tudo acontece com a gente. Quando eu penso em dar um passo, já foi isso tudo para lá, já voltou a resposta, contrai aqui, relaxa ali, pisa assim. É fantástico esse recurso que a gente tem, que é o nosso cérebro, né? E aí eu pergunto, como a gente vai sair daqui, essa galera, sabe? Eu quero que vocês ainda me contem o efeito disso na vida de vocês, mais ainda. Como que a gente vai usar a plasticidade ao nosso favor? Saber que o nosso cérebro, ele muda o tempo todo, ele está disponível. Esse, gente, é o grande ponto. Eu queria até, se você puder anotar para se lembrar na hora da dor, tem uma coisa muito importante para falar para vocês. Toda área do seu cérebro que manda informação de dor, ela também é responsável por uma outra função. Isso é fundamental. Toda área do seu cérebro que interpreta e manda a sensação de dor para o corpo, ela também faz alguma outra função. Função de tato, função de vibração. E eu vou dar um exemplo bem prático. Quem já viu quando a gente dá aquela pancada na ponta de uma cama que a gente dá aquela esfregadinha? Quem aqui já fez isso? Ou sabe que... E não resolve? Resolve ou não resolve? Pode até ficar roxinho depois, mas naquela hora, quando você passa a mãozinha assim, a dor, ela alivia. É uma competição neuronal. Olha que lindo isso. Esses circuitos que eu mostrei, esses neurônios, eles competem entre si. Qual estímulo vai ganhar? É o da dor ou é do tato de esfregar a perna? Qual que vai ganhar? Eu ficar sofrendo de dor, eu vou lá e faço um movimento suave e meu corpo diz, nossa, eu quero perceber esse estímulo. Então, essa competição, ela existe. E o que acontece? Se você fica fortalecendo o circuito de dor, você está na dor e fica ali, ai, como dói, ai, que dor. Você está reforçando lá no seu cérebro esse circuito neuronal da dor. E a dor vai aumentar, ela vai crescer. E aqui, quando você muda e fala, de repente você está com muita dor, vai fazer uma aula do movimento inteligente, vai fazer uma respiração, vai fazer um movimento daqueles que já te trouxe alívio, você entra nessa competição lá no seu sistema nervoso e começa a fortalecer um outro caminho neuronal. Gente, isso é uma coisa fantástica que está à sua mão. A cada momento que você tiver dor, a cada momento que você tiver qualquer questão,
as regiões do cérebro, elas sempre elas têm no mínimo 3 ou 4 funções. Elas informam visão, tato e a dor está ali. Aí a outra região informa sobre a sua própria percepção, a sua sensação de estar no mundo, o equilíbrio e dor. Então, o que a gente precisa fazer? Mandar para o nosso cérebro estímulos gostosos e prazerosos. Então, por isso que eu falo tanto para vocês, use a dor como aliada. Ela vai te dizer que se você, de repente, está com dor e você faz assim, dói mais. Você não vai ficar ali, você vai procurar um outro caminho. Isso é fundamental. Envie estímulos prazerosos para o seu cérebro e seja persistente. É aqui que é o ponto principal, porque muitos falam assim, poxa, Kelly, mas eu já fiz 8 semanas, ainda não estou naquele ponto, eu desanimei. Não, você está construindo um novo circuito. Quantos anos você levou no circuito de dor? Quantos anos você levou fortalecendo as sinapses da dor, da doença? Então, vamos dar um tempo para o seu corpo se organizar e vibrar no prazer, na saúde, tá? E eu tenho que contar rapidinho, que eu acho que eu estou estourando o tempo, deixa só cuidar. Esse caso eu quis contar para vocês, eu vou contar bem resumidamente. Moscovitz é um psiquiatra do Havaí. E ele era um cara especialista em tratamento de dor, ironias da vida, né? Que não são ironias. Olha como a dor dele trouxe cura para um monte de gente. Ele é um psiquiatra especialista em dor crônica, trabalhava com medicamentos e tal. E ele teve um acidente. E ele foi subir num tanque de guerra numa exposição. Ele caiu, fraturou o fêmur, uma fratura exposta. E desenvolveu uma dor crônica na cervical. E eu botei até ali, né? Foi 13 anos de dor. A dor dele ficava no mínimo de 5, de 0 a 10, 10 sendo no máximo, era sempre 5. Quando ele tomava medicamento, às vezes chegava a 3, né? Ele se tornou um cientista. Ele se aprofundou nesse mapeamento do cérebro e falou, gente, eu tenho que entender. Agora eu vou ter a oportunidade de vivenciar o que eu cuido nas pessoas. Eu não sei o que elas sentem. Eu passava medicamento, eu tentava resolver a dor delas, mas é diferente. E ele teve um resultado. E o que ele fez? Qual foi o grande revolução? Ele mediu lá, quando ele estava com muita dor, que regiões do cérebro dele estavam em funcionamento. E aí ele registrou. Ele pegou depois e fez um outro mapa em 3 semanas, em 1 mês, em 6, em 4 e 1 ano depois. E o cérebro dele, em cada momento desse, estava de uma forma e a condição física dele também. Então, em 3 semanas, ele não tinha tido muito alívio da dor, não. Ele estava até quase desanimando, né? Quando a gente, mas já fiz e não adianta, né? Em 1 mês, ele já conseguia ter horas sem dor e a dor voltava. Mas tá vendo? Não adianta nada. Fica um pouquinho sem dor, depois a dor volta. É assim que fica essas vozinhas, né? Ele falou, não, mas eu vou persistir, eu tenho que tentar. Em 6 semanas, ele já estava ficando muitos períodos sem dor. E o que acontecia? Quando a dor voltava, ele já sabia o que fazer. Qualquer semelhança é mera coincidência aqui com alguns, né? Já ouvi as histórias lindas. Em 4 meses, ele já estava compartilhando com os clientes dele o que ele estava fazendo. Em 1 ano, ele já estava sem dor nenhuma, zerado de dor e falando assim, se tivesse alguma coisa, mas em muito pouco tempo, em pouquíssimos minutos, ele resolvia. E agora é claro que eu vou trazer para o nosso trabalho o que ele fazia. Ele fez essa competição com os neurônios dele, falando, não, vocês não vão ficar lendo dor, não. Vocês vão ler, agora eu vou fazer uma massagem na região que está com dor, porque eu estou mandando outro estímulo. Em outro momento, ele fazia uma visualização para mandar imagem para aquela região do cérebro. E o que eu posso dizer para você, né, eu poderia ficar descrevendo tudo o que ele fez, mas é o que vocês já estão fazendo. É deitar, sentir o corpo, fazer movimento com suavidade, ter pausa para perceber a diferença. Vocês estão com tudo na mão para tornar essa competição muito saudável, né? Trazendo o seu corpo para um alívio, criando novas redes. Então, aqui eu trago o ponto máximo, que o que vai ajudar você a manter isso, a cuidar disso, é o autocuidado, que eu falo tanto do autocuidado, né? E o autocuidado também é super pesquisado, e eu trouxe só um dado, que é
quando você para se cuidar, para de delegar para o médico, para o fisioterapeuta, para a Kelly, não sou eu que cuido de vocês, né? Eu trago, quem faz é você. Eu não vou poder estar lá na sua casa. Faz. Eu posso ajudar a criar missões, deixar divertido, mas é você que vai fazer. Então se apropria que você é capaz de se cuidar. E eu trouxe um estudo que foi feito no Reino Unido, com um grupo que praticava o autocuidado. As pessoas tinham algumas atividades para elas fazerem para se autocuidarem e um grupo que não fazia. E olha o que aconteceu lá, no sistema público de lá. Redução em 40% do número de consultas, redução em 50% de emergências, caso, sabe aquele pânico que a gente vai parar no pronto-socorro? Reduziu em 50%, 50% o número de internações e 50% da falta de... As pessoas pararam de faltar ao trabalho e o uso de medicamentos, né, que trazem efeitos colaterais. Então, meus queridos, eu acho que esse é um conteúdo muito rico que eu gostaria que vocês levassem. Não deixa a dor te desanimar. Não acredita nela e também não é assim se livrar dela. Use mesmo a dor como aliada. Ela é um caminho para você e o seu corpo pode se transformar o tempo todo. Então, torne-se agente da sua saúde, cuide do seu corpo e cuide bem da sua casa, que é o seu corpo. E eu vou pedir agora para você fechar os olhos, a gente vai encerrar e vocês vão escutar uma música. E a gente vai fechar aqui e eu vou chamar uma pessoa demais. Vamos lá. Pode soltar a música. Na nossa casa, amor perfeito é mato, e o teto estrelado também tem luar. A nossa casa até parece um ninho, vem um passarinho pra nos acordar. Na nossa casa passa um rio no meio e o nosso leito pode ser o mar. A nossa casa é onde a gente está. A nossa casa é em todo lugar. Zeca, tá, vamos lá. Nossa casa é onde a gente está. A nossa casa é em todo lugar. A nossa casa é de carne e osso, não precisa esforço para namorar. A nossa casa não é sua nem minha, não tem campainha pra nos visitar. A nossa casa tem varanda dentro, tem um pé de vento para respirar. A nossa casa é onde a gente está. A nossa casa é em todo lugar. A nossa casa é onde a gente está. A nossa casa é em todo lugar. Essa casa linda que é o nosso corpo, né? Então, queridos, muito obrigada.